Bom dia, pessoal. O áudio de hoje a gente vai contar um processo de independência dos Estados Unidos da América e a expansão territorial. Mas, para começar, a gente vai ter que olhar, que a gente não viu ainda, a gente estudou só o processo colonial do Brasil, independência da América Latina, na aulas passadas, né? A gente vai ter que entender como é que foi o processo colonial lá na América do Norte. Então, a gente sabe que na América do Norte então, foram ingleses e franceses, tá? Não só, teve espanhóis também, russos, a gente vai ver mais adiante, mas vamos se concentrar aí no século XVI, que foi esse período aí. Então, o que aconteceu? Os pioneiros lá na América do Norte foram os franceses, que chegaram em 1535. A gente sabe que os franceses tiveram várias iniciativas coloniais, inclusive aqui na América Portuguesa, aqui no território onde é o Brasil. Teve a França Antártica, na Baía de Guanabara, teve a França Equinocial, que é na região norte do atual Brasil. Mas eles se concentraram lá. O objetivo dessas primeiras navegações aí era, como todas, era chegar nas Índias, chegar num caminho mais fácil, mais rápido, mais econômico, mais lucrativo para se chegar nas Índias. Então, como não se sabia o tamanho da América, a dimensão, o pessoal achou que, como a Inglaterra e a França, em relação aos países ibéricos, estão mais ao norte na latitude, então eles imaginaram assim, vamos navegando pelo Mar do Norte e aí vamos chegar lá nas Índias, né? Então o pessoal encontrou lá gelo, né? E não encontraram a mesma passagem que o Fernão de Magalhães, né, encontrou aqui na América do Sul, aqui passou lá pelo Estreito de Magalhães e fez a primeira circunnavegação, né? Essa história vocês já sabem lá, que a gente comentou lá no início do ano. Mas o que acontece? Então ele não encontraram metais preciosos, tá? Mas então ele reivindicou a terra aí do Canadá, o embocador do Rio São Lourenço, ao rei Francisco I Belo, aquele mesmo rei desse período aí que incentivou a criação da França Antártica aqui na Baía de Guanabara, aqui no Brasil, né? Aquele mesmo rei que disse que não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América, não a América, só a América como um mundo entre os reis de Portugal e Espanha. Então ele, né, queria também colonizar. Mas vamos se concentrar aqui nos ingleses, tá? Então, em 1584, Walter Raleigh fundou uma colônia no atual território dos Estados Unidos, aquela que não existia ainda nos Estados Unidos, né? Um território novo na América do Norte. O inglês, né, fundou uma colônia inglesa. Só que aconteceu, esse pessoal, essa colônia, ninguém sabe o que aconteceu, gente. Essa colônia desapareceu, tá? Não foram encontrados vestígios, não se sabe que foi atacado por tribos. Um fato muito curioso isso aí, que não se tem notícia, ou morreram de fome, ou de peste, ou ataques de nativos. Essa colônia aí não prosperou, tá? A efetiva colonização da região começou em 1607, quando fundaram a cidade de Jamestown. Lembram lá das revoluções puritanas do início do século XVII? O rei James, que era um rei absolutista, depois veio a República de Oliver Cromwell, e aí por fim veio aí a monarquia parlamentar, tá? Então por isso que Jamestown, por causa do rei James, tá? Aí que aconteceu, o pessoal aqui em Jamestown, que é na atual Virgínia, considerado mais sul dos Estados Unidos, tá? A gente vai ver que eles vão ser divididos em colônias do norte e colônias do sul, e vai ter as suas peculiaridades, tá? Então Jamestown, o pessoal veio achando que ia encontrar ouro, então trouxeram ferramentas para garimpar, testes químicos, e aí não tinha nada disso. E aí o que aconteceu? O pessoal não trouxe equipamentos para agricultura, para a colônia se subsistir
Então mais da metade dos colonos de Jamestown, passado o inverno, o primeiro inverno, morreram de fome, tá? Teve até casos de canibalismo e tal. Então essa é uma das características. A segunda colônia inglesa nos Estados Unidos da América, tá, era formada, tá, por pioneiros. Tá? Então o pessoal que veio aqui tem uma pintura aqui do navio Mayflower, que fundou, o pessoal que fundou a colônia de Plymouth. Lembram da Inglaterra absolutista? O rei anterior, o Henrique VIII, tinha rompido lá no início do século XVI com a Igreja Católica, o Papa, e fundou a Igreja Anglicana, né, a Igreja dos Ingleses. Então ele passou a ser representante tanto do Estado como da fé. Né? Antes era o Papa, que era o da fé, ele era o representante do Estado, e passou a perseguir esses. Lembram lá da Revolução Puritana? Os puritanos eram os calvinistas ingleses, né? O calvinismo que veio lá depois da Revolução Protestante de Lutero, né? Que reformularam, né, os princípios da fé e tal, vários dogmas, aqueles 96 teses de Lutero, dogmas, inclusive celibato, foram baixados, né? É uma maneira de você seguir os conceitos cristãos de outra forma, não centralizada, como em volta dos dogmas da direita. Vamos lá, gente. Então, a gente tem dois tipos de colonização, tá? Surgiu ali, então, no século XVIII, tá? A partir dos anos 1700, dois tipos de colônias, tá? Uma a partir de Jamestown para o sul, né, o estado da Virgínia para o sul, que era um modelo absolutista, ou modelo mercantilista, que é de produção de commodities com mão de obra escrava, o objetivo só de exportar, tá? E o outro modelo de gente que estava querendo fazer América, né? Não enriquecer, viver da terra, fugindo de perseguições religiosas. Então a gente tem aqui, ó, a região do sul colonizada por aventureiros, pessoas pobres que buscavam melhor condição de vida. Com a deposição do rei Carlos em 1649, a gente já viu isso aí nas revoluções. Então, ricos defensores da monarquia, aqueles que defendiam a monarquia na Revolução Gloriosa, né, que acabou com a monarquia absolutista, aqueles que defendiam a monarquia absolutista, mudaram para essa região e se tornaram grandes proprietários de escravos. Né? Então começaram a produzir algodão para suprir a indústria têxtil inglesa. Tá? Então é gente ligada à monarquia. Então o que acontece? Nobres, geralmente nobres, que já tinham a nobreza fundiária, então que viram a ascensão da burguesia lá na Inglaterra. Então vão dizer, não, vamos fazer o seguinte, vamos para outro lugar que a gente consiga manter essa estrutura de nobre fundiário usando mão de obra escrava. Tá? E em contrassenso, começou lá em Plymouth, no norte, a chamada Nova Inglaterra. Então já disse, gente que vinha fugindo de perseguição religiosa, gente miserável, gente que não, pequenos burgueses, gente ligada mais à manufatura, sapateiro, ferreiro, tá? E a educação, por causa que essa base calvinista, no caso puritana, desses pioneiros, era base protestante. Ou seja, antes disso a gente já estudou isso aí, né? Que só os clérigos que eram letrados, a Bíblia, que era o principal livro, né, era em latim. E aí depois da Reforma Protestante, a Bíblia foi traduzida primeiro para o germânico, depois para o saxão, línguas inglesas,
E aí, então o pessoal foi paulatinamente sendo alfabetizado para poder ler a Bíblia, né? Não adianta você traduzir do latim, uma língua que ninguém entende, para uma língua nativa, estou falando nativo não aqui da América, germânico, inglês e tal, e o pessoal continuava não sabendo ler. Então foi se estimulando a leitura, tá? Então esse pessoal aí do norte se preocupava muito com a escolarização, tá? Fonte de renda da Nova Inglaterra, essas colônias aqui, ó, de cima, tá, gente? Colônias do norte, essas do amarela aqui, tá? Tem as centrais e a do sul. Depois a gente vai ver por que tem as centrais, tá? Então o que acontece? Tinha o comércio triangular. O que eles faziam? Eles compravam açúcar e melaço das Antilhas. Antilhas é aqui do Caribe, tá, gente? Essa parte aqui, ó, para baixo aqui. Vocês vão olhar o mapa mundi, vocês vão entender. Embaixo aqui do Golfo do México, ali tem aquelas ilhazinhas do Caribe, Cuba, aquela República Dominicana, o Haiti, muito negócio aí, tá? Tudo bem. Porto Rico, ó, tá. Compravam desse pessoal aí, que eram colônias espanholas, tá? Compravam açúcar, que eram também produzidos aqui no Brasil, mas não iam tão longe, comprava ali nas Antilhas, levavam para lá e aí transformavam o açúcar em rum, bebida, né, dos piratas, né, os piratas do Caribe, transformavam em rum. Então já tem um processo aí de um processo semi-industrial, né, de valor agregado, né? Transformavam uma commodity, né? Um produto básico, né? Um produto manufaturado, e aí trocavam esse rum lá na África com os portugueses por escravos africanos, principalmente da Fortaleza de São João da Mina, da Guiné. E aí o que acontece? Por sua vez, pegavam e trocavam os escravos nas Antilhas por mais açúcar, ou vendiam para as colônias do sul, essas aqui, ó, gente, que produziam algodão e fumo. Esqueci de dizer, a colônia de Jamestown, aquela que estava quase morrendo de fome, que foi a primeira lá, conseguiu se manter, como não acharam metais preciosos e também não desenvolveram agricultura, com a cultura do fumo, introduzindo a cultura do fumo, que é o fumo, você sabe que esse negócio de engolir fumaça é a cultura indígena, e depois o algodão para exportar, usando mão de obra escrava, tá? Tá, aqui você sabia, o Caribe, já expliquei, Atlântico Sul, tá. Domínio colonial, aqui o professor vai explicar na base desse mapa aqui, a gente vai explicar. 13 colônias, essas cor de rosa aqui, tá? Então, como eu falei, tabaco primeiro, madeiras, depois veio... Isso aí no comecinho, tá? Depois veio o algodão, tá? E as do norte aqui primeiro, isso é bem no começo, tá, gente? Baleia, peixe, mas depois começou o comércio triangular. E aí o que aconteceu aqui, ó, gente? Teve a Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França por territórios aqui do meio, tá? Então o que acontece? Esse território aqui, entre os Montes Apalaches, aqui entre o rosa e o salmão, sei lá que cor é essa aqui, tem os Montes Apalaches. Era uma fronteira, um obstáculo geográfico natural que deixava o pessoal das 13 colônias, né, voltados aqui para essa faixa de terra, entre os Montes Apalaches. Ó, vou apontar aqui, ó, que é essa linha aqui, e o mar, tá? Então o pessoal se concentrava aqui. Depois dos Montes Apalaches, território indígena, território de Iowa, esse aqui, ó, dessa cor aqui, sei lá, de cor de burro quando fode, não interessa. E é esse território aí que era território francês, e na Guerra dos 7 Anos aí os ingleses ganharam esse território, então passou a ser território inglês, tá, gente? E aí que a gente tem aqui território britânico lá em cima, esse território aqui amarelo, território francês. Os franceses voltando aqui perderam esse território aqui, era amarelo, aí virou agora
em inglês, tá? Aqui então, aqui diz aqui, ó, cedidos pela França e Inglaterra em 1763, tá? Aqui o território da Louisiana também é por causa do rei Luís XIV, tá? Aquele rei Sol, tá? Isso aqui é território francês. E aí o que aconteceu aqui, gente? Isso aqui entre esse território aqui, entre esse território, essa linhazinha verde aqui embaixo, é o rio Mississippi, gente. Sempre tem um obstáculo natural. Aqui, nesse caso aqui é o Montes Apalaches e aqui é o rio Mississippi. Então esse território da Louisiana, tá, era a oeste do rio Mississippi. Ele foi vendido por Napoleão depois da Revolução Francesa, tá? Ele foi vendido por Napoleão para os ingleses. Mas eu já estou dando spoiler. Depois que os Estados Unidos se tornou independente, ele comprou esse território, tá? Mas eu vou dando um spoilerzinho que a gente está olhando o mapa, tá? E aí que a gente tem aqui Rússia. Esse território aqui é russo, aqui é o Alasca. Esse aqui é disputado pela Rússia e pela Espanha, tá? E essas aqui é a Nova Espanha, esse território aqui que é o México, que é a atual Califórnia, Nevada, Utah, o Texas, era tudo eles entraram, os Estados Unidos entrou em guerra contra o México, né? Já país independente já, né? Já no início do século XIX, guerra contra o México, né? E aí ganharam a guerra do México e aí roubaram. E teve tratado Guadalupe Hidalgo, pegaram na mão grande esses territórios todos aqui. E aí ficou esse baita país aqui, né? Os Estados Unidos aí é um país assim, longitudinal, né? Latitudinal, sei lá, acho que é longitudinal, tá? Então, é isso aí, foram tomando na mão grande. Vamos lá, Estados Unidos do século XIX. 1776, tá? Então se tornou independente. Não falei da independência, como é que foi? Poxa, eu acho que faltou, gente. Professor babou agora, faltou coisa aqui, tá? Volto depois e aí a gente complementa aí como é que foi o processo da independência.